Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de Quali e na aula passada a gente começou a lidar com as soluções tampão, né? Nós passamos a definição do que é uma solução tampão e nós vimos também a equação de Henderson-Hasselbalch, que é uma forma reescrita da equação da constante de equilíbrio. E apesar de a gente ter dado a definição de solução tampão, a coisa pode ter ficado meio abstrata porque a gente ficou muito na matemática para mostrar a dedução da equação de Henderson-Hasselbalch e uma aplicação da equação de Henderson-Hasselbalch que a gente acabou não vendo as propriedades de um tampão propriamente dito. Então, hoje a gente vai complementar a aula passada, vamos dar sequência, soluções tampão, e nós vamos nos aprofundar e ver como é que funciona a química, o equilíbrio químico por trás de uma solução tampão. Então vamos lá. Mas antes da gente dar sequência à solução tampão, eu só quero corrigir um erro que alguém me apontou, não me lembro quem foi, me desculpa, mas alguém apontou um erro na resolução de um dos exemplos da aula passada. Tá? Então, a resolução desse exemplo aqui, a gente deu que o pH da solução é 5,7, mas na verdade o pH é 4,7. Porque o menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5 vai dar 4,7 e não 5,7. Então vamos voltar aos tampões e vamos relembrar o que é um tampão. Então um tampão é uma solução composta por um ácido fraco e a sua base conjugada, normalmente um sal desse ácido fraco. Isso por caso de tampões ácidos. No caso de tampões básicos, é uma solução composta por uma base fraca e o seu ácido conjugado, normalmente um sal dessa base fraca. Né? E o tampão ele tem a capacidade de manter o pH de uma solução constante, tá? Então, ou pelo menos com pouca variação. Ele é capaz de resistir a variações do pH, porque ele consegue manter as concentrações de H+ e de OH- com pequena variação. E como que ele faz isso? O tampão ele tem, como eu falei na aula passada, um estoque de íons H+, e ao mesmo tempo um ladrão que serve para escoar o excesso de íons H+ que pode entrar numa solução, ou de íons OH- se a gente estiver falando de um tampão básico. Né? Então vamos ver como é que funciona o equilíbrio de um tampão, como que ele faz para manter constante, ou pelo menos com pequenas variações nas concentrações de H+ e de OH-. Então vamos pensar num tampão ácido. A gente tem aqui um tampão ácido, o equilíbrio de um tampão ele é expresso com a mesma equação do ácido fraco que compõe esse tampão. Tá? Só que no caso do tampão, a gente vai ter que a concentração da base conjugada do meu tampão ácido ele vem do sal, tá? E não da dissociação do meu ácido fraco. Tá? Então, como é que funciona um tampão? Quando eu falo que ele tem um estoque de íons H+, a gente está falando que o ácido fraco, num tampão ácido, ele vai servir de estoque de íons H+, enquanto que a base conjugada desse meu ácido fraco, ele vai servir como o ladrão de íons H+. Tá? E o que acontece quando a gente adiciona, por exemplo, um ácido forte a um tampão ácido? Vamos ver. Para facilitar a nossa vida, em vez de expressar o equilíbrio como uma reação de Constant-Lowry, a gente vai expressar a reação da ionização do meu ácido fraco como uma representação de Arrhenius. O que é um ácido de Arrhenius? Não, gente. Um ácido de Arrhenius se ioniza liberando íons H+. Então, essa reação aqui ficaria simplesmente HA, que se ioniza em H+, mais A-. Então, a gente tem aqui o equilíbrio do tampão. E aí, nesse tampão, a gente adicionou um ácido forte, por exemplo, o HCl. O que um ácido forte faz, gente? O ácido forte ele se ioniza por completo. Então, tudo que eu adicionar do meu ácido clorídrico vai estar aqui na forma de H+ e de Cl-. Aí eu pergunto para vocês, esse H+ que vem do ácido clorídrico é diferente do H+ que vem do meu tampão? Não, é a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Esse H+ que vem do ácido forte vai perturbar o equilíbrio do meu tampão. Eu vou ter um aumento na concentração de H+. Se eu aumento a concentração de H+, eu vario o pH. Mas a ideia do tampão é justamente não variar o pH. Então, o que acontece? A minha base conjugada,
o meu ladrão de H+, vai se associar com esse excesso de H+, que veio do ácido clorídrico, vai deslocar o equilíbrio no sentido a formar mais do meu ácido HA. Então, olha lá, a minha base conjugada vai atuar como um ladrão de íons H+. Eu vou ter um deslocamento do equilíbrio no sentido a formar mais HA. Com isso, o que acontece? Eu aumento a concentração do meu ácido HA, consumo a minha base conjugada a menos, tudo para manter constante ou com pouca variação na concentração de H+, e, consequentemente, no pH. Tá? Então, o princípio de Le Chatelier é muito importante para a atuação de um tampão. O equilíbrio do meu tampão ele vai se deslocar justamente para tentar manter, para minimizar a perturbação, mantendo o mais constante possível a concentração de H+. Vamos ver como é que funciona o equilíbrio do meu tampão, como ele se comporta na presença de uma base forte. Então, a gente tem o mesmo tampão composto por um ácido fraco e a sua base conjugada, e a esse tampão nós adicionamos uma base forte, por exemplo, o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é uma base forte, se dissocia totalmente em Na+, e OH-. Mas como é que o sódio ou o OH- vão perturbar o equilíbrio do tampão, sendo que não tem nenhum íon em comum aqui? É só a gente lembrar que OH- com H+ se neutraliza formando água. Né? Então, quando eu adiciono uma base forte, o OH- liberado vai consumir esse H+ do meu tampão, formando água. Então, o que acontece? Aí vai entrar em ação o meu estoque de H+, que vai ter que repor esse H+ que foi consumido pela base. Então, eu vou ter um deslocamento do meu equilíbrio no sentido a repor esse H+ que foi consumido. Consequentemente, eu vou aumentar a concentração da minha base conjugada e vou diminuir a concentração do meu ácido fraco, tudo para tentar manter o mais constante possível na concentração de H+. Beleza? Então, o tampão funciona basicamente pelo princípio de Le Chatelier, pelo deslocamento do equilíbrio, de modo a atingir uma nova situação de equilíbrio para manter constante a concentração de H+ ou de OH-. Beleza? Então, quando a gente olha para a equação de Henderson-Hasselbalch, a gente tem que o pH é igual ao pKa mais log da concentração da base conjugada dividido pelo ácido fraco, né? Onde a gente tem que o ácido fraco ele vai atuar como estoque de H+, e a base conjugada vai atuar como um ladrão de H+. Então, vocês se lembram lá atrás, na aula passada, quando eu falei que quando a gente monta um tampão com concentrações iguais do ácido e da base conjugada, facilita na matemática porque a gente pode cancelar esse termo, né? Vai dar 1 dentro do logaritmo e log de 1 é 0, aí a gente vai ter que o pH é igual ao pKa, né? Preparar um tampão com concentrações iguais do ácido e da base conjugada não é vantajoso somente do ponto de vista da matemática para a gente resolver as contas. Quando a gente prepara um tampão com concentrações iguais do par conjugado, a gente tem a mesma concentração para o ladrão de H+, e a mesma concentração para o estoque de H+. Tanto o estoque como o ladrão têm exatamente a mesma capacidade. Então, o tampão preparado com concentrações iguais do par conjugado, ele está pronto para resistir a variações tanto na adição de ácido como na adição de base. Por quê? Porque ele tem o mesmo estoque e o mesmo ladrão de H+. Beleza? Considere duas soluções tampão compostas por hidróxido de amônio, NH4OH, Kb 1,8 vezes 10 a menos 5, e cloreto de amônio, NH4Cl. Ambas as soluções foram preparadas com concentrações iguais da base e do sal. A primeira com 0,10 mol por litro e a segunda com 0,20 mol por litro. Então, determine o pH das soluções e na letra B o pH das soluções após a adição de 0,05 mol por litro de ácido clorídrico, desconsiderando variações do volume. Então, vamos lá. Primeira questão é muito simples, é basicamente a aplicação da fórmula. Né? A gente tem o equilíbrio do nosso tampão básico, onde aqui a base conjugada vai ser o nosso estoque de íons H+, e o nosso ácido conjugado, o sal, que vem do cloreto, da dissociação do cloreto de amônio, né? Ele vai ser o nosso
ladrão de íons OH-, né? Então a gente tem um estoque de íons OH- e um ladrão de íons OH-. Então, o que acontece? A gente tem todos os valores de concentração e de pKb, a gente pode jogar diretamente na formulinha de Henderson-Hasselbalch. Então, POH é igual a pKb mais log da concentração do ácido conjugado dividido pela concentração da base fraca. Jogando na fórmula para o primeiro tampão, onde a gente tem a concentração aqui de 0,10 mol por litro, POH é igual a menos log de Kb mais log de 0,1 dividido por 0,1. Olha aí, a gente tem concentrações iguais. Então, 0,1 dividido por 0,1 vai dar 1. Log de 1 é 0. Né? Com isso, o POH vai ser igual ao pKb, vai ser igual a menos log de Kb. Então, POH é igual a menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5. POH é igual a 4,74. A gente tem que lembrar que pH mais POH dá 14. Então, o pH é igual a 14 menos 4,74. pH é igual a 9,26. Vamos ver para o nosso segundo tampão. No nosso segundo tampão, a gente tem agora concentrações do nosso par conjugado um pouco maior, né? 0,20 mol por litro. Então, vamos lá, montando a equação de Henderson-Hasselbalch, POH é igual a menos log do Kb mais log de 0,2 dividido por 0,2. De novo, 0,2 com 0,2, o número dividido por ele mesmo dá 1. Log de 1 dá 0, esse termo aqui vai dar 0 também. Então, POH vai ser igual ao menos log de Kb. POH é igual a menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5. POH é igual a 4,74. De novo, pH mais POH dá 14. Então, pH é igual a 14 menos o 4,74. pH vai dar 26. Aí eu pergunto para vocês, o pH dos dois tampões são iguais. Esses tampões são iguais? Não necessariamente, vamos com calma, né? A gente vai ver que, apesar de os dois terem o mesmo valor de pH nessa situação, eles têm capacidades tamponantes diferentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que o estoque e o ralo de íons OH- nesses dois tampões têm capacidades diferentes. Então, eles vão ter capacidades diferentes de resistir a variações de pH, e é isso que a gente vai ver nesse segundo exercício, na alternativa B. A gente vai querer ver, calcular o pH das soluções depois de adicionarmos 0,05 mol por litro de um ácido forte. Então, vamos ver no primeiro tampão como é que fica isso. Então, vamos ver o impacto no pH após a adição de 0,05 mol por litro de HCl, desconsiderando variações no volume. Então, antes de fazer qualquer coisa, vamos pensar no que deve acontecer no pH desse meu tampão. Um tampão ideal, ele resistiria completamente a qualquer variação de pH, né? Mas não existe um tampão ideal. Alguma variação no pH vai acontecer, mesmo que seja pequena. Então vamos pensar, essa variação no pH, ela vai ser para mais ou para menos? Vamos ver no que a gente está adicionando. A gente está adicionando ácido clorídrico. Ácido clorídrico é um ácido forte. Uma solução de ácido clorídrico com concentração de 0,05 mol por litro sozinha, ela teria um pH de mais ou menos 1,5, muito ácido. Então, por mais que o nosso tampão resista a variações de pH, é para a gente esperar que o pH fique um pouco mais ácido do que a gente tinha na condição anterior. Então, é para a gente esperar que o pH, que antes era de 9,26, ele diminua um pouco. Então, o pH que a gente pretende encontrar aqui, ele tem que ser menor que o pH do exercício anterior de 9,26. Com base nisso, vamos ver como é que se comporta o equilíbrio do meu tampão. Eu tenho aqui o equilíbrio do meu tampão, hidróxido de amônio, se dissocia em amônio mais OH-. Aqui a gente tem o ácido conjugado, que é o ladrão de OH-. Aqui a gente tem a base fraca, que é o estoque de OH-. A esse tampão, nós adicionamos o ácido clorídrico, que é um ácido forte, se ioniza totalmente em H+, e Cl-. Como que esse meu ácido forte vai perturbar o equilíbrio do tampão? Ué, o H+ vai neutralizar o OH- do tampão, formando água. Então, para o meu tampão manter o pH constante, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que deslocar o equilíbrio de modo a repor esse OH- que foi consumido.
Consequentemente, a concentração do meu ácido conjugado vai aumentar e a concentração da minha base fraca vai diminuir. E quanto que eu vou aumentar da concentração do meu ácido conjugado e quanto que eu vou diminuir da concentração da minha base fraca? Exatamente o mesmo tanto que eu adicionei de H+ no sistema. Então, agora eu preciso calcular a variação da concentração dessas espécies. Então, a concentração da minha base fraca ela vai ser igual à concentração da base fraca que eu tinha no início, menos o tanto de H+ que eu adicionei do ácido clorídrico. A concentração está diminuindo, então eu vou subtrair da concentração inicial o tanto de H+ que eu adicionei no sistema. A concentração do meu ácido conjugado, vai ser igual à concentração que eu tinha no início, mais o tanto de H+ que eu adicionei do meu ácido forte. Então, a gente precisa calcular a concentração de H+. Mas isso é fácil, porque um ácido forte ele se dissocia por completo. A estequiometria é de 1 para 1. Então, se a concentração de HCl era de 0,05 mol por litro, eu vou formar 0,05 mol por litro de H+. Agora é só substituir os valores para a gente ver quais vão ser as concentrações da minha base fraca e do meu ácido conjugado. Então, na concentração da base fraca, eu tinha 0,10 mol por litro de concentração inicial e subtraí 0,05, que é a concentração que veio do H+. Então, a concentração da minha base fraca após o deslocamento do equilíbrio vai ser de 0,05 mol por litro. A concentração do ácido conjugado, eu tinha 0,10 mol por litro e somei 0,05. Por quê? Porque eu aumentei, desloquei o equilíbrio no sentido dos produtos, então formei mais NH4+, formei mais 0,05, então a concentração do meu ácido conjugado vai ser de 0,15 mol por litro. Beleza, achei a concentração da base fraca, achei a concentração do ácido conjugado, é só montar a equação de Henderson-Hasselbalch. POH é igual a PKB mais log da concentração do conjugado, que vai sempre em cima, dividido pela concentração da base fraca. Substituindo os valores, POH é igual a menos log do KB, mais log de 0,15 dividido por 0,05. 0,15 dividido por 0,05 vai dar 3. Então, vamos lá. POH é igual a menos log do KB, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, mais log de 3. POH é igual, resolvendo esses logaritmos, 4,74 mais 0,48, POH é igual a 5,22. Para achar o pH é facinho, porque pH mais pOH é igual a 14, então o pH é igual a 14 menos o pOH, que é 5,22, pH vai dar 8,78. 8,78 é menor que o 9,26 que a gente havia previsto lá atrás, então, show! Percebam o seguinte, gente, apesar da gente ter adicionado o ácido clorídrico numa concentração relativamente alta, como eu falei lá atrás, essa solução de ácido clorídrico aqui sozinha teria um pH de 1,5 mais ou menos. Apesar disso, o meu tampão resistiu muito bem à variação de pH. Ele foi de 9,26 para 8,78. Praticamente ali meia unidade de pH. Vamos ver o nosso tampão mais concentrado, como é que ele resiste à variação de pH. Então, mesma coisa. A gente está falando agora do tampão mais concentrado, ao qual a gente está adicionando o ácido clorídrico. As considerações que a gente tem que fazer são as mesmas. A gente está adicionando um ácido forte, então é de se esperar que o pH caia. Então é de se esperar que o pH que a gente encontre seja de novo menor que 9,26. Então vamos ver como é que se comporta o equilíbrio do meu tampão. Estou adicionando o ácido clorídrico, que é um ácido forte que se ioniza por completo. Então, tudo que eu adicionar de HCl vai estar na forma de H+ e de Cl-. E o H+ que vem do meu ácido clorídrico vai neutralizar o OH- do meu tampão, formando água. Então, para o meu tampão manter o pH constante, ele vai ter que repor esse OH- que foi consumido. Vou deslocar o equilíbrio no sentido dos produtos, formando mais ácido conjugado e diminuindo a concentração da minha base fraca. E o quanto que eu vou aumentar desse aqui e diminuir desse aqui vai ser no mesmo tanto que eu estou colocando de H+ no sistema. Então, a concentração da minha base fraca vai ser igual à concentração que eu tinha no começo, menos o que eu coloquei de H+, que ele foi consumido. Então,
A concentração do meu ácido conjugado é o contrário, vai ser o que eu tinha no começo, mais o que eu adicionei de H+, porque eu estou formando mais ácido conjugado aqui quando eu desloco o equilíbrio para a direita. Pela estequiometria da ionização do ácido, 0,05 mol por litro de HCl vão formar 0,05 mol por litro de H+. Então, é nesse tanto que eu vou variar as concentrações do meu par conjugado. Para mim, a base fraca vai ser a concentração inicial, que era 0,20, menos o 0,05, que foi a concentração de H+. Eu vou ter 0,15 mol por litro. Para o meu ácido conjugado, vai ser a concentração inicial, 0,20, mais 0,05. Eu vou ter 0,25 mol por litro após o restabelecimento do equilíbrio. Achei as concentrações do meu par conjugado, é só jogar na equação de Henderson-Hasselbalch. POH é igual a pKb mais log da concentração do ácido conjugado dividido pela concentração da base fraca. Então, substituindo os valores, POH é igual a menos log de Kb mais log de 0,25 dividido por 0,15. 0,25 dividido por 0,15 vai dar 1,67. Então, resolvendo esses logaritmos, menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5 vai dar 4,74. O log de 1,67 vai dar 0,22. Então, 4,74 mais 0,22, POH é igual a 5,96. Para achar o pH é um pulinho, porque pH mais POH é 14. Então, pH é igual a 14 menos o POH, que é 5,96. pH vai dar 9,04. 9,04 é menor que os 9,26 que a gente havia previsto lá atrás. Então, beleza. Resolvemos. Notem que eu fui de 9,26 para 9,04, praticamente 0,2 unidades de pH de diferença somente. Então, comparando a resistência dos meus dois tampões preparados com concentrações diferentes. O meu primeiro tampão, preparado com 0,10 mol por litro do par conjugado, ele foi de 9,26 para 8,78 após a adição do ácido clorídrico. O meu tampão mais concentrado, eu fui de 9,26, o mesmo pH, para 9,04. Então, aqui eu variei mais ou menos meia unidade de pH e aqui eu variei 0,2 unidades de pH. Por quê? Porque o meu tampão mais concentrado, ele tem um estoque maior de OH- e um ralo maior de OH-. Ele tem o quê? Ele tem uma capacidade tamponante maior. Beleza? Então, agora a gente vai ter que praticar bastante esses exercícios envolvendo todos esses conceitos, envolvendo o uso das equações de Henderson-Hasselbalch, envolvendo o deslocamento do equilíbrio químico, ou seja, o princípio de Le Chatelier, envolvendo as reações de ionização e dissociação, tudo que a gente tem visto até o momento. Beleza? Maravilha! Eu agradeço quem chegou até aqui. Como de praxe, a gente tem no último slide algumas referências bibliográficas. Esses dois primeiros livros, Química Ciência Central e Química Geral Fundamentos, estão disponíveis na íntegra lá na Biblioteca Pearson. Para acessar a Biblioteca Pearson, é só ir no swap, links importantes, Biblioteca Pearson. O terceiro livro, Princípios de Química, do Atkins, ele infelizmente não está disponível na internet, mas a gente tem várias cópias na biblioteca. Então, quando as coisas acalmarem, sugiro que vocês passem na biblioteca para dar uma olhada nesse livro. Beleza, gente? Eu agradeço a atenção de vocês. Um grande abraço, cuidem-se e tchau!